Atos, capítulo 2. E verso 46. Atos, capítulo 2, verso 46. Eu só vou ler parte do texto que diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias. Só isso mesmo. Vamos repetir juntos? Só isso mesmo. Esse texto é um texto que eu gosto muito, porque é ali onde começa realmente a igreja, todo o trabalho da igreja. E a gente olhando essa igreja, a igreja primitiva, né, o seu início, a igreja, a gente vê que é uma igreja que tinha foco. Ela realmente tinha foco, e a gente vê o resultado de tudo isso. Ela tinha foco, nós podemos ver aonde se congregavam, onde trabalhavam na obra. A Bíblia Sagrada diz que eles ficavam aonde, irmãos? Eles se reuniam aonde? No templo e nas casas. É interessante isso, porque eles não faziam uma escolha de dizer, não, eu sou apenas do templo, ou eu sou apenas da casa. Não, no templo e nas casas. E não era fácil para eles. Nós estamos muito bem, porque, graças a Deus, nós temos uma estrutura constitucional que, de certa forma, nos protege, mas que está se fechando cada dia mais. E eles estavam atuando e vivendo num momento, num meio muito difícil, que não tinha essa liberdade toda, mas a gente vê eles perseverarem. Eles se manterem firmes naquilo que eles achavam, consideravam que era muito importante. Então, a primeira coisa que a gente deve olhar é sobre o que a gente está realmente fazendo, aonde a gente está trabalhando, onde a gente está se congregando. Porque o que fala aqui de casa não era apenas uma casa, era a casa da igreja, dos irmãos da igreja. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu tenho tocado, não sei se aqui, mas em vários seminários sobre esse assunto, porque a nossa casa, ela tem, às vezes, um recibo que é de fulano de tal, ou um documento de cartório, ou um título definitivo, que ela define que aquilo é nosso. E como é nosso, quem manda lá é você, sou eu. Na nossa casa somos nós, é nós que definimos de quem é e o que pode ser feito nesse lugar. E a igreja primitiva, ela abriu sua casa, a vida, e chegou ao ponto deles considerarem que nada era deles. Então, lá na casa deles, tinha esses momentos de vivência do Evangelho. Tinha esses momentos em que as pessoas podiam ver, em que as pessoas podiam se congregar ou estar presente para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada nos fala do crescimento que houve na igreja por causa disso. Porque não era apenas uma casa, porque não era apenas um local, era a igreja que resolveu oferecer a sua casa para lá funcionar a igreja. Um grupo de célula. Se você vê a estrutura dos lugares, o tamanho, não eram locais grandes. Mas, mesmo assim, eles ofereciam, e lá se reuniam, e lá adoravam a Deus, e lá realizavam a obra de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e a sua casa?
Você já pensou nisso? Para que ela hoje está servindo na obra de Deus? Deus pode usar a sua casa? Lá é um lugar onde as pessoas, ou seja, lá é uma extensão da igreja. Porque se ela não for, tem alguma coisa errada. E a gente precisa repensar isso. Porque Deus nos deixou aqui para que, enquanto vivêssemos, dessemos continuidade à sua obra, expandir o seu reino aqui na terra. E o maior problema para a expansão não são as outras pessoas, somos nós. A igreja primitiva, ou essa igreja, ela tinha esse foco. Ela se preocupava em ganhar as pessoas, ela se preocupava em cuidar das pessoas. A igreja ainda vivia, como eram judeus, a igreja vivia a estrutura que foi deixada por Moisés, porque se você lê o Antigo Testamento, de vez em quando está se pontuando isso. Líder de tantos, líder cuidando disso, líder daquilo. Não mudou nada. A igreja funcionava dentro daquelas estruturas. Então, lá na casa, tinha alguém que trabalhava em prol do reino de Deus. E as nossas casas precisam ser essa extensão. As pessoas precisam conhecer a nossa casa, porque eles só vão conhecer Jesus através de nós. Porque Jesus não fica por aí aparecendo para ninguém. Ele não fica. Chegar lá, olha, meu filho, sou eu, você tem de aceitar Jesus, eu sou assim. É através do que Ele vai fazer na sua vida, através de você. E aqui foi tratado muito bem sobre a questão do amor em relação às pessoas. É a partir disso que as pessoas vão ver a ação de Deus e Deus na nossa vida. É por isso que é importante a gente estar no meio do povo, porque aqui a gente é crente, canta, adora, chora, né, salta. E lá a gente tem um outro tipo de vida, e nós precisamos dar continuidade ao que nós fazemos aqui, lá, nas nossas casas. Então, essa igreja é uma igreja que realmente perseverava. Porque não é fácil. Por que você precisa perseverar? Porque você tem as lutas tentando tirar você desse foco. Aqui não está dizendo que não tinha problema, você não vai encontrar no início mostrando problema A, problema B, problema C. Com a igreja, no geral, até aparecer, né, Paulo e começar a perseguir. Mas eles passavam por dificuldade. É por isso que eles perseveravam. Mas o dia a dia, às vezes, nos tira desse foco. No ano passado, nós definimos avançar. E, graças a Deus, nós avançamos muito, mas poderíamos ter avançado mais. Porque muitas pessoas já morreram, outras se desviaram, outras ficaram mornas. E você não imagina como é uma pessoa morna voltar novamente a servir a Deus. Não é fácil. Ela não consegue vir para a igreja, ela não consegue ler a Bíblia, ela não consegue orar. E nós perdemos essas pessoas porque o nosso foco, às vezes, estava no ganhar. Mas no consolidar, não, conforme foi falado aqui, dá trabalho. Mas você está aqui nessa terra para trabalhar para Jesus, é ou não é? E quantos de nós não já oramos, Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor, eu quero ser um instrumento teu, me usa. Aí Deus diz, ó, mantém um foco, vai consolidar. Porque a igreja, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, e ela só vai acontecer se nós fizermos a nossa parte. Nós queremos deixar isso na mão de Deus.
Nós queremos deixar isso na responsabilidade de Deus, quando Deus deixou a cada um de nós para fazermos isso aqui. É por isso que você está em célula. É por isso que você que não está, deveria estar. Vocês não imaginam quantas pessoas ficam querendo que a gente ajude eles. Querem viver a visão celular. Sexta-feira eu vou ter que dar uma fugida para ir num local e voltar. Irmãos, ontem uma pessoa lá de São Luís do Maranhão, o pessoal da igreja, eu não sei nem é da Assembleia de Deus, conversou comigo: pastor, a gente quer implantar esse ano. Então agora nós temos uma outra responsabilidade, é realmente ser uma referência. Irmãos? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus quer usar cada um de nós, irmãos? Deus quer fazer você viajar por esse Amazonas, levando essa mensagem, compartilhando o que a gente está aprendendo aqui. Deus quer usar você para compartilhar o que nós estamos fazendo e o que Deus vai fazer aqui nesse Brasil. Irmãos? Mas a gente precisa manter o foco, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. E nós não crescemos mais, não avançamos mais, porque a quantidade de obreiros ainda continua sendo poucos. Continuam. E, por causa disso, a gente não consegue alcançar as pessoas em todos os lugares. Então, aquela igreja, irmãos, ela fazia o que a célula que a igreja deve fazer. Primeiro, irmãos, ela tinha evangelismo. Ela evangelizava, ela ganhava. Em todos os lugares, ela ganhava. Nós perdemos, durante os anos, algo que a gente fazia de bom, que era o evangelismo. Só não era melhor porque a gente não tinha a segunda parte, a continuidade. Mas tinha muita gente. Eu me lembro que para o culto de jovens, e não faz muito tempo, né, eu era líder de jovens, a gente saía para evangelizar, a gente distribuía, às vezes, mais de 1000 folhetos, para ter 30, 40 conversões no culto de jovens, no culto à noite, mas a gente fazia mesmo. Às vezes eu ficava pensando, nesses tempos, eu fiquei pensando: meu Deus, imagina se a gente soubesse consolidar o tamanho dessa igreja, como ela estaria, se a gente soubesse que tínhamos de cuidar das pessoas. Porque só permaneceu mesmo os heróis, que não tinha ninguém. Irmãos? A pessoa aceitava Jesus como Salvador, né, e ela entrava na igreja. É claro que isso não acontece mais aqui na cidade. Ela entrava na igreja, aceitava Jesus, vinha até aqui à frente, passava o nome para a secretaria, aí ela saía da igreja, e aí, o que acontecia? Nada. Irmãos, vamos fazer o teste para ver se aqui não acontece isso. Quem se lembra o nome da última pessoa que aceitou Jesus como Salvador lá na sua igreja? Levanta a mão. Cadê as mãos? Então diga para a pessoa que está do seu lado: essa continua sendo aquela mesma igreja. Né, irmãos? A gente faz um esforço tão grande, a gente jejua, a gente ora, a gente acorda de madrugada, passa fome, à tarde está com dor de cabeça porque jejuou, não tomou aquele café, né? E aquela pessoa que você orava aceita Jesus como Salvador. Aí você, bom,
já consegui o que eu queria. Uma missão cumprida. Ah. E aí para tudo. Tanto trabalho. Se nós fôssemos analisar esse procedimento, que nome, que rótulo nós daríamos para nós? Que consegue fazer, tipo aquela pessoa que trabalha em plantação, e aí ele pega, no tempo da colheita, ele vai lá, ele pega aquela colheita e ele deixa nos locais onde ele colheu, porque ele não se importa com a colheita dele. E aí se perde tudo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo como como essa pessoa, como esse exemplo. Porque a igreja, ela resolveu apenas evangelizar, porque consolidar, porque treinar, porque acompanhar uma pessoa não é coisa fácil, não. Não é tão simples. Mas é necessário. Não é, irmãos? Se faz necessário. Porque senão essas pessoas não conseguem sobreviver. A pessoa que está lá fora, que faz parte de um grupo de pessoas, elas estão lá felizes. Eu não sei se foi aqui que eu citei, mas eu cheguei lá no condomínio onde eu moro, entrei, com a minha filha, entrei lá no condomínio, quando eu dobro, eu vejo uma mesa, pessoal bebendo, aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tira esse pessoal dessa alegria toda e depois a gente larga elas. Porque não tem ninguém do outro lado cuidando. Ela perde os amigos, ela perde os vizinhos, ela perde todo mundo, às vezes até a família. Eu até falei aqui o que a minha mãe falou para mim. Eu chegava 9h30, 10 horas, eu tinha de andar 20 minutos depois do culto. E ela disse para mim, ela um dia me chamou e disse, se você chegar depois das 9 horas, essa porta está fechada. Olha o que acontece, olha a palavra para o novo convertido. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, palavras como essas, elas estão sendo ditas para as pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Pode ser a pior pessoa que exista, mas no momento em que ela aceita Jesus, ela é abandonada pela família, ela é renegada. E se nós não estivermos presentes na vida dessa pessoa, essa pessoa vai avaliar e vai ver que aonde ela estava é melhor. Só que nós sabemos que não é melhor, mas nós não fazemos nada para isso. É por isso que nós temos as células, porque as células precisam atuar nisso. Elas precisam ficar num dia de culto só esperando alguém aceitar Jesus como Salvador. Fico pensando, meu Deus, se eu tivesse uma célula, eu ia ficar bem aqui na frente, porque se aceitar Jesus e olhar que não vem ninguém com ela, eu já ia correr para essa pessoa, ia ficar aqui do lado dela, ia orar com ela, ia saber da vida dela, para poder levar para a minha célula. Se a gente fizer viver dessa maneira, irmãos, nós vamos realmente conquistar. Eu não acho impossível conquistar esse povo para Jesus. Vocês acham que é possível ou é impossível? Eu acho que está meio assim, dividido. Quem acha que é possível, levanta a mão. Quem acha que não é possível, levanta a mão. Então é possível, nós cremos que é possível. Nós sabemos que é possível, mas nós precisamos ganhar, mas precisamos manter também o foco no consolidar, no cuidar dessas pessoas. Nós temos de viver como a igreja do início vivia. Nós precisamos ser diferentes do que nós estamos hoje vivendo.
Nós temos de nos adequar à vivência bíblica, a esses exemplos que hoje fazem a diferença. Porque nós estamos criando um povo desviado. Só para vocês terem ideia, eu acompanho, sempre acompanhei isso, porque eu fecho o relatório todo ano. Nós já chegamos a ganhar 27 mil pessoas nesse processo do Eu Mais 3. 27 mil pessoas só em Manaus. Eu contabilizei 13 mil pessoas que foram trazidas de volta. Irmãos, são 40 mil, é a população de Altazes. Mas nós levamos ao batismo apenas 8 mil. E o restante, o que aconteceu com elas? Faltou esse outro grupo. Ou seja, o foco nesse outro passo, nessa etapa da visão. Se nós olharmos, realmente nós estamos caminhando do mesmo jeito. Nós temos justificativa. Se eu perguntasse, se eu desse a oportunidade para você de falar, de escrever, para você colocar uma justificativa, você ia colocar. Agora eu quero perguntar de você, essa justificativa é aceita por Deus? Ah, pastor, eu sou muito ocupado. Ah, irmãos, eu não sei se tem alguém mais ocupado do que eu. Ah, irmãos, aqui. Só dizer o que é que eu sou. Sou líder da comissão de célula, líder da comissão de jovens, faço a mensagem toda semana. Né? Deixa eu ver o que mais. Sou membro do Conselho Curador da Boas Novas, tinha até esquecido isso. Eu sou secretário executivo da convenção, eu lido com todos os pastores, irmãos, que precisam ou de alguma situação que envolva pastores e reunião, eu lido com tudo isso. Daqui do Amazonas e em vários estados da federação. Irmãos, eu dou apoio a vários lugares na visão. Eu prego aqui, eu prego acolá, eu viajo, como for, vocês veem. Irmãos, e eu sou pastor daqui também, né? Então, tem alguém com mais trabalho do que eu? Não. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, se você não é tão ocupado assim, chegou a hora de você fazer a diferença. Irmãos. Irmãos, depende de mim e de você. Irmãos. Deus sabe que eu gostaria de fazer um monte de coisa. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu devo ter esquecido mais alguma coisa por aí. Ah, sou presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Amazonas. Ainda tem isso ainda. Mas, irmãos, o meu coração, a minha vida, eu dediquei ao Senhor. Eu realmente dediquei a minha vida, o meu dia. A minha esposa sabe, ela me briga de vez em quando, que quando ela acorda eu estou no computador. Mas eu não estou jogando, eu não jogo. Não dá tempo de jogar. Estou fazendo alguma coisa. Irmãos? Ore por mim, porque às vezes a mensagem, o tema da mensagem, ela só chega no domingo, eu quero fazer no sábado, eu quero fazer na sexta. Mas eu fico questionando com Deus, Senhor, e agora? Qual é? Sobre o que a gente vai falar? Aí acontece só no domingo. Às vezes de noite, no domingo para a segunda. É a revelação, né? Mas eu gostaria, realmente, Deus sabe, irmãos? Deus sabe. E a gente está aqui para fazer essa diferença. Porque eu até digo que o meu tempo de validade, eu não sei se já estipulou, já passou, ou quando é que vai chegar. Eu preciso deixar pessoas que deem continuidade a todo esse trabalho. Não pode morrer comigo. Irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela, é você que vai dar continuidade. Só que as coisas têm de acontecer agora.
Não espere amanhã, é hoje. Irmãos? Aproveite todas as oportunidades, irmãos. Oportunidades. Toda vez, olha, eu não ajudo todo mundo, mas quando eu tenho a oportunidade de dar R$2, R$5, a pessoa ouve a palavra de Deus. Não é, irmãos? A gente faz isso. Gostaria de consolidar o máximo de pessoas, mas não dá. Mas dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, não dá para o pastor, mas para você dá. Irmãos? Irmãos, nós temos de mudar. Essa igreja era uma igreja realmente focada. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos focar na obra de Deus, na vontade de Deus. E Deus tem interesse que o reino dele, irmãos, seja maior. O mundo jaz no maligno, esse reino que está aí, está grande, está avançando cada dia mais. O reino de Deus, olha a quantidade em relação à cidade, olha a quantidade de pessoas. E depende de nós expandir esse reino através das nossas células. E como é que vai acontecer? Você se colocar à disposição. Na próxima semana, quinta-feira, nós vamos estar iniciando uma escola de líderes aqui. É por isso que a gente está aprontando esse negócio aqui todinho, tá, irmãos? Todo, para você, para se capacitar. E nós queremos treinar você, para você sair daqui preparado para ser um líder. Você vai poder pegar uma célula e dirigir essa célula, liderar ela por completo, não só a reunião, mas todos os dias, tudo que tem a ver com a sua célula. Então você não precisa se preocupar, eu tenho medo, não tem problema. Se você tem medo, é porque você precisa depender, ou seja, você depende muito de Deus. E se você depende de Deus, Deus vai fazer a obra na sua vida. A segunda coisa, e eu quero encerrar, porque eu não quero estender mais, é a oração. Irmãos? Já foi tocado, é tocado muito nisso aqui. Eu não sou uma pessoa de oração. Eu busco ser. Irmãos? Por mais que eu ore, que eu considere que eu oro muito, eu ainda oro pouco. Irmãos? Porque realmente a oração, você estar na presença de Deus, faz a diferença. Não é fácil, você imagina, você pregar, aqui já não é tão fácil, quanto mais no Canaã. Nesses dias que eu vou pregar, a minha melhor pregação foi a pregação que eu fiz, o sermão, 2 horas e 52 minutos da madrugada. E aí eu passei o tempo orando. Aí quando eu fui lá, preguei, aí o pessoal, pastor, que beleza, que pregação, né? O NEC, o senhor fala muito, nem o senhor falou dessa vez, né, irmãos? Né, irmãos? Porque Deus faz isso. Quando a gente começa a buscar a presença de Deus, às vezes a gente só quer orar na igreja, tem de ter a oração no templo, mas nós devemos ter também a prática de oração na nossa família, tem de ter a prática em casa. A nossa família precisa saber que nós oramos. Eu ainda tenho muita coisa para ajustar na minha vida, nem sei se eu vou conseguir resolver tudo isso antes de Deus me tirar, mas eu estou batalhando para isso, e nós precisamos buscar a presença de Deus. Vocês não imaginam que todo dia, aquela relação toda, e lembrar os pastores que eu não conheço o nome de todas as esposas, então se as esposas passam o nome para minha esposa, que é para mim relacionar, quem eu sei o nome, eu cito o nome na oração, porque eu gosto de citar o nome no momento que eu estou orando. Oro por você, oro por cada líder, você é coberto de oração, pode ter certeza. Irmãos? Você que é diácono, diaconisa, você que é líder de célula, você pode ficar tranquilo. É claro que você tem que continuar orando, não fica dependendo só da minha oração. Mas você tenha certeza,
O pastor está me cobrindo de oração. Eu oro porque eu peço a Deus que Deus use, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus faça maravilha, que Deus torne você um grande líder de célula, um grande conquistador de vida, que a sua família seja salva. E a oração, ela é primordial na nossa vida e na vida de quem está em célula. Mas é só o líder que tem de orar? Não. O líder ora, mas também os discípulos nas células têm de orar também. Por quê? Porque tem de atrair a presença de Deus. Você tem de chegar num ponto dentro da reunião, no momento da reunião, que faça a diferença. Porque se a sua célula for a célula abençoada, poderosa, cheia do Espírito Santo, quando ela estiver no templo, ela vai ser cheia do Espírito Santo, poderosa, e aí Deus vai fazer maravilhas. Lá é uma extensão da igreja. É lá. Ai, irmãos, eu sempre cito algo aqui. Tem gente que tem medo de colocar a sua casa à disposição. Porque, vão ver isso, vão ver aquilo. Não te importa com isso. Você vai ajustando as coisas. Qualquer coisa que dá errado, vai ajustando. E pode ter certeza de uma coisa, a célula vai estar orando por você. O líder vai estar orando por você. Então, se você quer mais oração, quer mudança, quer salvação, coloque uma célula na sua casa. Seja uma extensão da igreja. E aí Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E vai fazer essa igreja crescer. Irmãos, nós precisamos ter esse procedimento. Amém? Vamos ficar de pé? Eu falei, não quero me demorar. Esse telefone aqui é docinho que só, né? Mas amanhã vamos estar 8 horas da manhã. Ministração do pastor Samuel. Ministração depois da pastora Doralice. Isso. E depois a ministração, aí eu vim fazer a outra parte, tá bom? Vamos adorar o Senhor? Vamos cantar esse louvor de novo? É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. É ou não é? É por causa dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não faça obra para aparecer, não. Faça por ele. Vai, irmãos. É ele que vai dar força para você. Se eu for líder de célula, eu vou ser pastor um dia. Não busque isso, não. Faça por ele. Porque ele quer que você faça. Porque ele quer usar você. Essa outra parte aí é ele que decide. Se ele quiser, ele vai fazer isso. Não faça, não se preocupe com nada. Faça para agradar a ele. Eu sei que não é tão simples, não é tão fácil a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você ser líder de célula vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai ter trabalho na realidade. Mas não ser líder de célula também. Então escolha o melhor, que é fazer a vontade de Deus. É por causa de quem? Por causa dele, né?